Muito bem, espero estar gravando. Espero estar gravando e que eu possa compartilhar com vocês esse vídeo depois. Muito bem, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para tratar sobre um assunto de física, a continuidade de nossos estudos. Hoje, 29 de março de 2025. Nem todos os alunos não puderam estar presentes por conta do acesso à internet, né? Mas esse vídeo ficará disponível a gravação, tá bom? Então, nós estamos tratando aqui sobre velocidade e movimento uniforme. Nós já introduzimos esse assunto, né, na escola e nessa oportunidade vamos dar continuidade. A física estuda o movimento, o, todo tipo de movimento que existe na natureza. A física, que é a área do conhecimento que se preocupa em estudar. O movimento mais simples que existe é o movimento em linha reta e com a velocidade constante. Esse é o que nós chamamos de movimento uniforme, tá? Aquele movimento que se dá movimento retilíneo uniforme. Nós abreviamos como MRU. E é aquele movimento em que a velocidade dele nunca muda. Nós vimos velocidade na última aula. E é isso. Nesse movimento, o mais simples da natureza, ele se dá em linha reta, né? E a sua velocidade não muda, é sempre a mesma. Então, se um corpo móvel inicia seu movimento com uma velocidade de 20 quilômetros por hora, então ele vai percorrer toda aquela trajetória com uma velocidade de 20 quilômetros por hora, nem mais nem menos. Agora, no dia a dia, a gente não observa movimento uniforme, né? Porque aquilo que nós já discutimos antes, um móvel que se desloca, ele está o tempo todo mudando sua velocidade. Então, se você pensar num carro atravessando uma estrada, então ele faz curvas, ele freia para passar no quebra-mola, com um animal, pessoas na frente, então ele está sempre acelerando e desacelerando, mudando sua velocidade, né? Mas aqui no slide, observe o slide, nós temos um exemplo, alguns exemplos de movimento que se aproximam desse movimento uniforme. Se você pensa, se você, veja bem, uma, 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 uma empresa que lança foguetes, né? Nós temos a NASA, tem a SpaceX do Elon Musk, né? Tem outras por aí que lançam foguetes. Então vejam bem, a grande preocupação e o grande desafio é você conseguir fugir do campo gravitacional da Terra. É, é nesse, é nesse, é nesse setor que mais. Só um minutinho. Ah, tá bom, obrigado. É, vamos lá. É nesse momento que estão os grandes desafios matemáticos e de engenharia, de física, né? É como você lançar a sua intenção é lançar uma sonda para ir visitar outros planetas e registrar fotos e dados, né? Então, o grande desafio é você conseguir lançar, fazer essa sonda sair da órbita, sair do campo gravitacional da Terra. Porque aqui tem gravidade, tem forças envolvidas, tem resistência do ar, né? E tudo isso deixa tudo mais difícil. E outros fatores também. Mas quando essa sonda já é lançada e ela já está fora do campo gravitacional da Terra, então veja, ali não tem mais gravidade atuando, então desprezível essa gravidade, né? Não tem mais resistência do ar para impedir o movimento daquela sonda. E esse é um belo exemplo que nós temos de movimento uniforme. A velocidade com que essa sonda ela fugiu do campo gravitacional da Terra. Só um minutinho. Acho que tem mais alguém querendo entrar, né?
É porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver a. Tem alguém querendo entrar aí, pessoal? Tem não, né? Eu sei que tinha. Não, não tem. Voltando. Parece que eu não voltei a compartilhar. Interromper, não. Gente, eu estou compartilhando a tela ainda ou não? Está no slide? Ah, beleza. Então, como é que eu mostro para a apresentação? Eu estou apresentando. Voltou para o slide? Vocês estão visualizando o slide? Voltou, né? Eu não consigo ver aqui depois que eu saio da tela. Ah, beleza. Então, aí nós temos um exemplo de um móvel que se desloca com esse tipo de movimento, o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, veja, como é? Não voltou. Mas alguém está visualizando aí? Talvez seja só a tela mesmo. Se alguém viu é porque está compartilhando. Mexe na tela aí, tá bom? Para ver se volta a compartilhar, porque às vezes, se você clica na tela de alguém, vai ficar visualizando a tela que ele está compartilhando, tá bom? Então, tenta procurar a minha aí. Pode ser isso. Então, a internet mesmo. Tá bom? Então, esse é o exemplo, é um belo exemplo que nós temos de um corpo que se movimenta em velocidade, com velocidade constante. Então, movimento uniforme, né? É o caso em que ele não tem fatores que atrapalham esse movimento, né? Então, a velocidade com que ele saiu do campo gravitacional da Terra é a velocidade com que ele vai permanecer viajando indefinidamente, né? A menos que um outro ele colida com outro corpo, um planeta, um asteroide, né? Tá bom? Então, deixa eu vir para cá agora. Deixa eu fazer um desenho aqui agora. Vou fazer aqui um desenho rapidamente. Veja, nós temos aqui uma trajetória e aqui nós temos um móvel. Tá aqui a trajetória zero. Diga, Fia. Tchau, é bem, porque estou ocupado aqui, tá? Boa noite. Tudo bem? Eu estou ouvindo aí, vocês aí. E aqui nós temos um móvel. Vamos fazer de modo bem simples, né? O sistema ele está reconhecendo. Mas tudo bem. Nós temos um móvel. Então, veja, quando o tempo é igual a um segundo. Vamos lá. Deixa eu tentar trazer ele para fazer outro, né? Mas pode ser a conexão. Não tá vendo nada. Alguém tá vendo aí, gente? Essa tela tá compartilhando. É questão da internet, gente. Tá até zoom, né? Ah, ó, quando o tempo é igual a 0 segundos, você imagina que esse corpo está na posição 2 metros. A posição está dado em quilômetros, tá? O espaço é dado em quilômetros. Quando o tempo é 0 segundos, ele está na posição 2 quilômetros. É melhor botar não segundo mais hora, né? Tá? Então nós temos um óbvio que quando o tempo é igual a
0 hora, o tempo inicial, ele está na posição 2 quilômetros. Quando o tempo, em vez de fazer, vou fazer aqui uma esfera, é melhor, né? Quando o tempo é igual a 1 hora, ele já está na posição 4 quilômetros. Quando o tempo é igual a 2 horas, a posição do móvel é 6 quilômetros. Quando o tempo é igual a 3 horas de movimento, ele está na posição 8 quilômetros. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo, vamos de novo, né? O início do tempo, 0 hora, ele está na posição 2 quilômetros nessa trajetória. 1 hora depois, ele já andou mais 2 quilômetros, está na posição 4 quilômetros. 2 horas após ter iniciado, ele está na posição 6 quilômetros. 3 horas após ter iniciado o movimento, ele está na posição 8 quilômetros. Então, observe que ele está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. A cada hora, ele está percorrendo 2 quilômetros. Tá? E essa é uma característica do movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante, ela não muda, e em intervalo de tempos iguais, o móvel percorre sempre a mesma distância. Veja bem, a velocidade, nós sabemos que é a variação de posição dividido pela variação de tempo, né? O ΔS dividido pelo ΔT. Então, vamos ver qual é a velocidade do móvel entre 0 e 3 horas. Né? Vamos ver qual é a velocidade desse móvel. O deslocamento é a posição final. Vou até botar aqui de verde. Essa aqui é a posição final. E essa aqui é a posição inicial. E aqui é a posição final. Então, a velocidade, o deslocamento, posição final 8, menos posição inicial 2. E a variação de tempo, está aqui, tempo final 3, menos tempo inicial 0. 0. Daí nós temos que essa velocidade, a velocidade desse móvel aí, 8 menos 2 dá 6, divide para 3 menos 0, 3, né? E daí você tem que a velocidade desse móvel, 6 dividido para 3 dá 2. A distância está em quilômetros e o tempo em horas, então 2 quilômetros por hora. Essa é a velocidade desse simples exemplo que eu apresentei para vocês. Tá? Perceba que em intervalos iguais, o móvel percorre distâncias iguais. Né? A cada 1 hora, ele percorre 2 quilômetros. Em 2 horas, 4 quilômetros. Tá? E a velocidade dele, em qualquer intervalo que você pegar entre 0 e 1 hora, vai dar 2 quilômetros por hora. Se você pegar a velocidade dele entre o tempo 1 hora e 2 horas, também vai dar 2 quilômetros por hora. A velocidade não muda, ela é constante. Essa é uma característica do movimento uniforme e nós nunca podemos esquecer isso. A característica do movimento uniforme é a velocidade ser constante. Tá? Muito bem. Nós estamos estudando o movimento uniforme, calculamos a velocidade do móvel. Eu apresentei para vocês na última aula a equação do movimento uniforme. Deixa eu apresentar novamente aqui. A equação do movimento uniforme, ela surge da equação da velocidade média. Então, vou repetir esse cálculo aqui, olha só. Vou escrever assim, a velocidade, porque é a mesma, não muda, né? Velocidade é igual a variação de posição dividido pela variação do tempo. Tá? Vou repetir para nós encontrarmos a equação desse movimento uniforme. Então, a velocidade é igual. O deslocamento, nós sabemos que é a posição final menos posição inicial.
E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial. Agora vamos lembrar que quando nós estamos estudando o movimento, o tempo inicial sempre é zero. Sempre quando você inicia a contagem do tempo no cronômetro, nós começamos do zero. Então, o tempo inicial aqui sempre é zero. Então, vamos ignorar ele. É zero, né? T menos zero dá zero. Então, vamos apagar esse logo. Vamos apagar logo o tempo inicial. Tá? Então, embaixo fica só o tempo. O tempo, a duração do tempo do movimento. T. Aqui nós temos uma igualdade entre duas frações. Eu até destaquei que aqui vale 1, né? Então, nós temos uma igualdade entre duas frações. Nós podemos multiplicar cruzado, né? Uma vezes posição final menos posição inicial. Ó, posição final menos posição inicial. Velocidade vezes tempo é a, deixamos indicado, velocidade vezes tempo. Vamos deixar a posição final aqui no comecinho da equação, no primeiro membro da equação, e levar a posição inicial, que é negativo, para o outro lado, ela vai positiva então, né? Então fica a posição inicial vem, ela era negativa, vem positiva, e soma com o que já está lá, ó, velocidade vezes tempo, tá bom? E essa equação aqui é o que nós chamamos de equação do movimento uniforme. Mostrei novamente para vocês, tá? Essa aqui é uma equação geral do movimento uniforme, né? Todo movimento uniforme, ele obedece essa equação, mas é de modo geral. Agora, quando nós estamos falando de um caso específico, então vamos olhar para esse nosso exemplo aqui de um móvel, né? Eu vou apagar esse carrinho aqui. Vou apagar esse carrinho aqui, porque depois eu simplifiquei com uma esfera, para ser mais prático, né? Então, considere essa esfera que está em movimento, é um móvel. Né? Pois não. Calma aí, calma aí. Você está conseguindo ver os slides, não? Quer dizer, o texto? Não, não é esse, tenta outro, tá? Eu tô com dois logins, não é esse daí, é outro. Mostra aí para mim novamente. Esse aí eu desliguei, é o do notebook. Eu tô com a câmera do celular. Pega essa tela aí, arrasta a figurinha. Ó, isso, apareceu, né? É esse aí. Então, beleza. Faz o que eu disse, porque não é esse login, é outro. E pois, pô, deixa o celular quietinho aí, só desligar a câmera e deixa ele quietinho, viu, Cauane, né? É. Não mexe muito nesse celular não, Cauane, deixa ele quietinho. É, desligue o microfone, tá? E vai dar certo. É. Você percebeu que é só a questão de você expor o login certo aí. Então, como eu disse, pessoal, essa equação aqui é uma equação geral, né? Uma equação geral do movimento uniforme. Agora, quando nós queremos analisar um movimento específico, como esse que eu expus aqui, que nós analisamos, o que você tem que fazer? Você tem que vir nessa equação geral e saber qual é a posição inicial do móvel, tá? Qual é a posição inicial do móvel? Aí você vai substituir pelo valor numérico. E você também tem que ter a velocidade do móvel. Você substitui pelo valor numérico, aí você pode dizer, essa aqui é a equação
do movimento uniforme desse móvel. Olhando nosso exemplo, está aqui, eu preciso da posição inicial. Qual é a posição inicial do móvel? Aqui, quando o tempo era zero, ele estava na posição 2 km. Então, vamos substituir. Bom, vou escrever aqui, ó, posição final é igual, a posição inicial é 2 km, mais qual é a velocidade, né? Nós calculamos a velocidade desse móvel e deu, cadê? Aqui, 2 km por hora. Então, a velocidade é 2 também. 2, lembra que a velocidade multiplica o t, tá? 2t. Então, aqui você tem a equação do movimento uniforme desse móvel. Só serve para ele, tá? É específico dele. É só substituir qual é a posição inicial do móvel e qual é a velocidade dele. Tá? E essa equação, ela é capaz de prever o futuro. Porque agora nós podemos analisar melhor esse movimento e prever o futuro. Olha que interessante. De que forma, né? No, eu só esbocei aqui o movimento do corpo de 0 até 3 horas, né? Então, quando o tempo é 3 horas, o corpo, o móvel está na posição 8 quilômetros. Né? E se eu perguntar, vem cá, e daqui a 3 horas, né? Daqui a 6, 7, 8, daqui a 12 horas, qual será a posição desse móvel? Você consegue calcular, consegue prever matematicamente isso, né? E é isso e a física faz muito disso, de prever matematicamente o que vai acontecer, né? Nós reunimos informações ao alcance e prevemos o que vai acontecer futuramente. Todas as ciências trabalham com isso, né? A partir das informações que nós temos, prever, projetar o futuro. Então, agora com essa equação fica simples você saber onde esse imóvel vai estar daqui a 12 horas. Tá? Veja bem. Então, a pergunta bem direta e simples é. Opa, isso aqui não, né? Não, é isso. A pergunta é: qual. Entendi. A pergunta é: qual será a posição do móvel no instante, né? No tempo. No instante, 12 horas. Eu só representei aqui até às 3 horas. Onde ele estará daqui a 12 horas. Então você usa a equação, repetir aqui a equação do movimento, posição final é igual a 2 mais, que é a posição inicial, mais a velocidade, que é 2, que multiplica o tempo. Uma equaçãozinha do primeiro grau bem básica, né, gente? Então, esse aqui é a posição final, é onde o móvel se encontrará. É igual a 2 mais 2 vezes o tempo, é 12 horas. Né? Qual é a posição do móvel? Qual é a posição do móvel quando o tempo é 12 horas? Né? 12 horas após ter iniciado esse movimento. Substituir ter por 12. E então você encontra que a posição final do móvel é 2 mais 2 vezes 12, 24. Então, a posição final do móvel é 24 com 2 dá 26. Lembra que o espaço está medido em quilômetros, né? E o tempo em horas, só isso. Beleza? Então, olha só, nós conseguimos prever onde o corpo estará, o móvel estará 12 horas após ter iniciado o movimento. E após um dia, né? Se nós estamos falando de uma. Então, é assim que nós sabemos quando é que uma sonda lançada no espaço
vai estar passando lá por Marte. Daqui a quantos anos ela vai estar passando por, ou meses, ela vai estar passando por Saturno, Júpiter, porque se trata de um movimento uniforme. Nós sabemos de onde ela partiu, da Terra, a posição da Terra, a posição inicial. Os cientistas, os físicos calculam qual é a velocidade de escape, né? Com que velocidade ela vai escapar da órbita terrestre. E se sabe que ela é um movimento uniforme e que ela vai andar infinitamente naquela velocidade. Eu estou simplificando as questões. Tudo é um pouquinho mais complicado, né? Mas eu estou simplificando. Então, se sabe a posição inicial da sonda, partiu da Terra. Sabe a velocidade dela. Então, nós calculamos depois de quanto tempo ela vai estar passando em Marte, em Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, né? E quando ela vai sair da órbita do sistema solar, né? Quando ela vai estar fugindo da Via Láctea, né? Se tem noção, mas é muito tempo, né? A Via Láctea, o sistema solar é gigantesco, a Via Láctea então. Mas se tem uma previsão, entendeu? Então se você acha que é um absurdo se fazer uma projeção de quando é que uma sonda vai sair do sistema solar, que é gigantesco, né? Você começa, começa a fazer sentido esse cálculo para você. Né? Se você pode se perguntar quando ela vai sair, esse cálculo começa a fazer sentido. Como é que os físicos pensam, que cálculos eles fazem, né, para prever essas posições de sondas. Né? Beleza. Então, essa aqui é uma questão bem basilar sobre movimento uniforme. Eu separei outra aqui, eu tenho uma lista de exercícios, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu consigo botar lá. Eu separei uma lista de exercícios, mas que hoje nós vamos ver só um pouco, não dá para ver muita coisa não. Janela, tela inteira, retângulo, desculpa. A questão cortou um pouco, né, gente? Rapaz, cortou um pouquinho, mas nós vamos superar. Olha só essa questão. Essa questão ela diz o seguinte: a função horária, essa equação que eu falei para vocês, a equação do movimento uniforme, né? Essa daqui é a equação do movimento uniforme. Também é conhecida como função horária da posição. Função horária da posição. Por quê? Função horária da posição. É uma função, é uma equação, né? E, e é horária porque depende do tempo, tá bom? Por isso. Então, eu acho que essa será o nosso último exemplo, né? Até porque nós temos limitação de tempo aqui na reunião. Então, vamos lá. A função horária menos 15 mais 2,5t. Ó, aqui o espaço, a posição está medida em centímetros e o tempo está medido em segundos. Então, a função horária representa o movimento uniforme realizado por uma formiga. Eu sei que é uma formiga em uma trajetória sobre uma escrivaninha. De acordo com essa função, determine o que se pede a seguir. Tá? Então, nós temos já a equação, né? A posição final é igual a menos 15 mais 2,5t. Tá? Essa aqui é a equação horária dada pela questão. A letra A ele pergunta o seguinte: o espaço inicial e a velocidade escalar, qual é? Aqui basta você lembrar, eu vou escrever bem que a equação geral, posição final é igual a posição inicial mais velocidade que multiplica tempo. Né? A letra A está querendo saber o seguinte, a partir dessa equação dada,
Qual é o espaço inicial e a velocidade escalar do móvel? Olha, quem é que está no lugar da posição inicial? Você percebe que quem está no lugar da posição inicial é menos 15. Né? Quem está no lugar da velocidade? O 2,5. Tá? Então, na letra A, a posição inicial é menos 15. Vamos lembrar que a distância está em centímetros, né? E o tempo é em segundos. Então, menos 15 centímetros. Qual é a velocidade do móvel? 2,5. Se é velocidade, então é centímetros por segundo. Letra B. A posição no instante 10 segundos. Ah, certo. Olha só. Qual é, qual é a posição final dessa formiga após 10 segundos ter iniciado o movimento? É isso? A posição final da formiga. Vou fazer em vermelho mesmo. A posição final da formiga é menos 15 mais 2,5, que é a velocidade, e o tempo foi dado. O tempo é 10 segundos. Multiplica aqui, né? Daí implica que a formiga estará, a posição da formiga é, bom, 2,5 vezes 10 dá 25. 25 menos 15, 25 menos 15, 10, né, gente? Não é isso, Maria? 10 é a posição, distância, posição melhor. E a posição está dada aqui em centímetros, então é 10 centímetros. Tá? Então, 10 segundos após ter iniciado o movimento, a formiga estará na posição final 10 segundos. Beleza? Na letra E, vou fazer só até a letra E, porque o nosso tempo. O instante em que a formiga passa pela posição 20 centímetros, a formiga está caminhando. Ela partiu da posição menos 15 centímetros. Ela vai caminhando, caminhando. Quando será que ela vai partir lá na posição 20 centímetros? Está lá na 20 centímetros na trajetória, né? Perceba que esses 20 centímetros aqui, ele é a posição final da formiga. Quando ela vai estar lá na posição 20 centímetros, lá na frente, é a posição final. Então, olhando para a equação aqui, ó, olha, posição final está aqui. E ele pergunta qual o instante, então ele quer saber o tempo. Qual é o valor de t quando a posição final for 20 centímetros? Então vamos lá, né? A posição final é 20, é igual a menos 15 mais 2,5. Qual é esse tempo? Vou deixar o t aqui, tá bom? Vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Esse menos 15 pode vir para cá, né? Então, eu vou botar o 2,5t aqui, igual. Do outro lado da equação tem 20 e o menos 15 vai para junto do 20. Só que ele está subtraindo, então ele vai somando, vai mais 15. Então, 2,5t é igual a 20 com 15 dá 35. Então, t é igual a 35 dividido para 2,5. Bom, eu não sei fazer de cabeça não, mas a vantagem é que a gente pode usar a calculadora, né? Deixa eu ver aqui, cálculo. Vamos lá, quanto é 35 dividido para 2,5? Opa, deu 14. O tempo está dado em segundos. Então, 14. Opa, falei 14, botei 15. 14 segundos. Tá?
Beleza? Então, essa questão é o contrário, né? Aqui nós já tínhamos a posição final e nós queríamos saber que horas vai chegar lá. Nós não queríamos saber onde ela estaria. Nós já sabíamos, nós queremos saber agora é quando ela vai chegar lá, né? Sabendo que a formiga partiu da posição menos 15 centímetros e ela tem uma velocidade de 2,5 centímetros por segundo. Né? Quando será que ela vai chegar lá na frente? Né? Então, nós encontramos 14 segundos. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, aqui nós apresentamos um pouco melhor, discutimos um pouco melhor o movimento uniforme e podemos também responder algumas questões. Tá? Nós ainda teremos aulas sobre movimento uniforme, focando mais em exercícios. Não há muito o que discutir além disso. Né? É importante praticar, fazer os exercícios. Esse movimento ainda tem os gráficos, nós vamos ver a parte do gráfico desse movimento, porque iremos trabalhar com gráfico aí, tá bom? Agradeço muito pela participação de todos que entraram e também os que permaneceram até agora. Desejo uma boa noite a todos. E fiquem todos bem, pessoal. Estamos encerrando a chamada agora, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Tudo certo, né, gente? Para os que não. Sim, boa noite. Assim, eu vou deixar umas questões para ser resolvidas, tá bom? Lá no grupo, acompanhando essa aula. Eu acabei esquecendo de falar isso, tá bom? Fiquem todos bem. Boa noite. Boa noite, Maria. Obrigado por ter ficado. Deixa eu ver. Ah, é aqui.